Admar Lopes quer mais, reforço final. Jogadores serão apresentados pelo Vasco, situação envolvendo vendas, empréstimos e muito mais do mercado da bola nesse último dia de janela. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu tô chegando com tudo e todas as informações para você nessa terça-feira recheada de informações e é claro, você ficará pertinho de todas elas. Então, como de praxe, como de costume, já senta o dedo no like, clica no joinha ali para dar aquela moral e não esqueça, tá? E você que ainda não é inscrito, estamos quase chegando a metas de 100 mil inscritos aqui no canal do Torcedor do Vasco. Você que é torcedor vascaíno, está no canal do Torcedor Vascaíno, então se inscreva. Corre lá embaixo e clique no botãozinho escrito inscreva-se. Não perca nada sobre o Cruz Maltino de manhã, tarde e à noite. Então você vai ter a companhia diária e é muito bom ter você aqui comigo. Bom, olha só, além de todas essas movimentações, o elenco treina no CT Moacir Barbosa, né? A gente sabe que agora temos data FIFA, o Vasco só volta a jogar no dia 11 de setembro contra o Botafogo no estádio Newton Santos pelo segundo jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz vê na equipe, né, ali um certo cuidado durante esse período, né, de transição de alguns jogadores, reforços que vão estar agora numa movimentação física com uma frequência um pouco maior e também recuperar alguns jogadores que estão aí retornando de lesão. Então, é uma fase muito importante de treinamento, mas a gente vai falar bastante disso. Mas antes, olha só, eu quero deixar uma dica aqui para você. E quando se fala de produto bom, eu preciso deixar você ciente disso. Cara, você já comprou a sua garrafinha na GoCase personalizada com o seu nome do Vasco? Você tá vendo essa daqui? Essa daqui é igualzinha que os jogadores, todos os jogadores do Vasco têm. E eu vou falar para você, a qualidade é absurda, é impressionante, tá? E eu não sou modesto não. Eu vou na rua com ela, eu saio com ela e ó, a água sempre fresquinha, rapaz. Não tem garrafinha melhor. Então corre lá na GoCase. Você também quer comprar sua capinha, mala, mochila, tudo personalizado do Vasco para tirar onda, né? Para tirar onda, mostrar para os seus amigos aí que torcem para outros clubes que você é vascaíno de verdade. O link da GoCase eu vou deixar no primeiro comentário fixado e o código aqui, ó, usa o código Lineker lá na GoCase para você ter um desconto absurdo, beleza? Então é aquele mole para você não perder tempo. Fechou? Sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Admar Lopes quer mais, reforço final, fechamento de janela. Jogadores serão apresentados, situação envolvendo venda, empréstimo e muito mais nesse dia agitado, nessa terça-feira lotada, porque ó, essa terça-feira promete e promete muito para o torcedor vascaíno nesse último dia de janela de transferências. Então sente aí, prepare-se, porque a gente vai trazer vocês para pertinho das atualizações do mercado. Olha só, o Vasco anunciou oficialmente a contratação de Carlos Cuesta, zagueiro vindo do Galatasaray, lá da Turquia. O jogador será apresentado hoje, logo mais, juntamente com Matheus França. E óbvio que eu estarei lá fazendo a minha pergunta para Carlos Cuesta e também para o Matheus. Então, peço para você correr ali nos comentários, porque é dali que eu crio a minha pergunta. Exatamente, você vai perguntar para o Carlos Cuesta, você vai perguntar para o Matheus França. Eu vou dar uma olhada ali nos comentários, você que deixou o like, agora vai deixar lá nos comentários o que você perguntaria a ambos, Matheus França e Carlos Cuesta. Vai lá que eu vou dar uma passadinha lá, porque tem a apresentação e coletiva dos jogadores daqui a pouquinho aqui na Barra da Tijuca, que eu vou estar lá, né, trazendo para vocês imagens exclusivas e muito mais. Bom, o Galatasaray divulgou os valores, né, dessa transação entre o clube turco e o Vasco, tá? A transferência do Carlos Cuesta para o Vasco é de 750 mil euros pelo empréstimo de 6 meses, né? Cerca ali de 4,7 milhões de reais por 6 meses do Carlos Cuesta. Depois, 2 milhões e 250 mil euros, cerca de 14 milhões e 300 mil reais pela opção de renovação de empréstimo até o final do ano que vem. Então, o Carlos Cuesta, de forma primária, fica 6 meses e depois, para renovar até o final do ano que vem, o Vasco terá que pagar mais
2.250.000 euros, que vale aí mais ou menos 14.300.000 reais, beleza? E depois 5.750.000 euros, né, cerca ali de 36.600.000 reais, caso o Vasco queira adquiri-lo em definitivo, tá? Lembrando que esse primeiro contrato de empréstimo, o salário do jogador é pago integralmente pelo Vasco. O Vasco não terá nenhuma divisão, será 100% do Cruz Maltino. Se a gente for somar essas operações aí, se tudo der certo, o primeiro passo já foi, 750 mil o Vasco já vai pagar, que é cerca de 4.700.000 para ter o jogador por 6 meses. Se o segundo passo for dado, a renovação até o final de 2026 e também a aquisição do jogador, meu irmão, o valor esbarra mais de 50 milhões de reais. Então é muita grana nessa negociação do Carlos Cuesta, um jogador com muita qualidade, jogador com passagem pela seleção, né, altamente aprovado pela torcida do Vasco e, claro, né, recusado lá no Spartak Moscou por alguns motivos. A gente vai apurar para saber de todos eles. Mas tá aí, novo reforço do Vasco. Acredito muito que vai qualificar demais esse setor defensivo. Bom, e falando em reforço, o Admar não para por aí, hein? O diretor executivo do Vasco quer mais, quer ir ao mercado, quer buscar mais um zagueiro e vem negociando nesse último momento da janela para tentar acertar com mais um zagueiro pela direita. Internamente acredita-se que o Vasco ainda demanda, né, de espaço para essa posição. E o Admar Lopes vem buscando agora, nos seus últimos movimentos, na sua última ação, no reforço final, nesse momento da terça-feira de fechamento de janela. Haja coração para o torcedor vascaíno, vamos ver como que vai agir Admar Lopes. Acredito muito que o Admar Lopes estará presente na apresentação do Matheus França e também do Carlos Cuesta, e vou perguntá-lo pessoalmente sobre reforços, se acabou, se teremos mais, enfim, você vai saber de tudo, tá? Você vai saber de tudo. E claro, vamos falar sobre negociações contrárias. Se é vem, também tem o vai, né? O Figueiredo foi anunciado oficialmente pelo Alverca lá em Portugal. O jogador foi em definitivo. O Vasco mantém uma porcentagem ainda não divulgada no contrato do jogador, né? Lembrando que os valores se aproximavam a 5 milhões de reais. O América Mineiro tem 10% de vitrine e o restante fica com o Vasco, mas existe aí uma porcentagem que o Vasco vai manter do jogador lá em Portugal. A gente vai apurar para tentar trazer com mais detalhes essa informação, mas o Figueiredo hoje não pertence mais ao Vasco. E outra, tá? O zagueiro Lincoln, que foi emprestado para o Volta Redonda, nem sequer vem sendo relacionado para os jogos. Essa gestão de elenco com a base me preocupa muito, porque o Lincoln sai daqui porque não tem minutagem e vai para o Volta Redonda para jogar. E o Volta Redonda não dá espaço ao Lincoln. Jogador que era reserva imediato do titular, né, da posição, que foi o Gabriel, que acertou com o Botafogo, né? Agora o Volta Redonda acerta com mais uma contratação para a posição do Lincoln, jogador considerado titular. E a gente observa, né, que o zagueiro vem perdendo espaço e não vem tendo minutagem. O Lincoln está na Série B sem jogar. É isso mesmo, né? Eu acho que a diretoria do Vasco tem que cobrar lá o Volta Redonda, né, sobre todas essas questões envolvendo essa negociação, porque não pode ser assim. O Vasco precisa que o jogador ganhe minutos, ganhe experiência, claro, né, para retornar mais cascudo, porque não faz sentido emprestar para o jogador ficar parado. Ficar parado, ficava aqui. Vai que acontece alguma coisa com os titulares aí, a gente precisa do Lincoln. Então é melhor que fique aqui. Então essa situação vem incomodando, né, internamente o jogador, e a diretoria do Vasco precisa se movimentar em relação a isso. Bom, rapaziada, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, pedir para você deixar o like, daqui a pouco a gente está voltando com mais informações. E claro, se você não permanecer com a gente aqui, você vai ficar longe de todas elas. Corre lá nos comentários, deixa lá a pergunta que você acha que a gente deva fazer para o Matheus França e também por Carlos Cuesta, porque eu vou dar uma passada lá nos comentários agora. Beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.